Este é o Saber Direito Responde. Meu nome é Antônio Carlos Morato e o tema que será tratado no dia de hoje é direito autoral. E justamente após nossas aulas sobre direito autoral, muitos alunos enviaram, que acompanharam como telespectadores e internautas, acompanharam nossas aulas, enviaram algumas dúvidas. Mas se surgirem novas dúvidas, é possível o envio de perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Vamos então à primeira pergunta que foi enviada pelo internauta. Professor, qual a razão dos direitos autorais serem considerados como bens móveis? Explique. Essa pergunta foi enviada por Ricardo Alves, de Taquatinga, no Distrito Federal. Bem, os direitos autorais são bens móveis e temos que lembrar que, a rigor, são bens incorpóreos. Isso acontece não só com os direitos autorais, mas também os direitos relativos às criações industriais, como, por exemplo, patentes, marcas, porque a Lei 9279 também prevê que tais direitos são considerados como bens móveis, assim como na Lei de Direitos Autorais nós temos essa previsão, no artigo 3º. Bem, o que ocorre? Quando se coloca na Lei de Direitos Autorais que nós temos bens móveis, existe a facilidade para o autor de colocar aqueles direitos para a circulação econômica por meio de contratos, seja por meio de licenciamento, seja por meio de cessão, seja por meio de concessão, sem a necessidade de anuência do cônjuge, sem a necessidade de outorga conjugal, que pode ser, quando nós mencionamos a mulher, falamos em outorga uxore, então a mulher, ela dá outorga uxore, isso vem do latim uxor, que significa esposa, outorga é uma autorização, como também nós podemos ter a chamada autorização marital, a autorização que o homem dá em relação à mulher. Então, dentro dessa visão, quando há a autorização, essa autorização ela só existe quando nós temos bens imóveis. E um bem que é incorpóreo, como que acontece também no direito à sucessão aberta, o direito à sucessão aberta é um bem considerado como imóvel e, portanto, exige a autorização do cônjuge, o que não acontece quando nós temos bens de natureza móvel. Portanto, quando o autor pretende fazer com que a obra circule, ele não precisa de autorização de seu cônjuge. E só cabe uma ressalva, porque quando a lei foi aprovada, em 1998, vigorava o Código Civil de 16. E no Código Civil de 16 era necessária a outorga do cônjuge quando o bem fosse imóvel, que não é o caso da Lei 9.610, porque, como nós vimos, a lei coloca tais bens como bens móveis, mas quando nós tivéssemos um bem de natureza imóvel, como no caso do direito à sucessão aberta, era sempre necessária a autorização do outro cônjuge. Com o Código Civil de 2002, houve uma exceção, quando nós temos o regime de separação de bens, a anuência do cônjuge, a concordância do cônjuge não é necessária. Ela é dispensável, mas só quando há separação de bens. Então, não são todos os regimes de bens em que isso acontece. Bem, eu espero ter respondido a pergunta. Então, resumindo, nós podemos ter a ideia de que os bens móveis, a previsão de que os direitos autorais são bens móveis, como algo que é necessário para que o direito autoral circule sem grandes restrições, sem a necessidade que o cônjuge concorde em um contrato. Vamos, então, à segunda pergunta. A segunda pergunta coloca o seguinte, Janaína Pereira, de Feira de Santana, estado da Bahia. Olá, professor, um quadro de um famoso pintor que tenha sido comprado por uma instituição financeira poderá ilustrar o calendário que tal instituição ofereça aos seus clientes sem que seja necessária a autorização do autor? Explique, agradeço a atenção. Bom, o que ocorre? Nós temos aqui uma mudança, eu até creio que eu abordei, vou voltar nisso, em uma das aulas eu cheguei a mencionar que existe na obra de arte plástica uma
situação oposta que existia na lei anterior, que era a lei de 73, lei 5988 de 73, lei de direitos autorais revogada, e naquela ocasião, naquela oportunidade, existia um artigo que era o artigo 80. O artigo 80, ele colocava que os direitos de exibição e os direitos de reprodução, eles acabavam sendo transferidos ao adquirente do próprio suporte do próprio bem. Então, se nós imaginamos o quadro, a obra em si, aquela obra que é transmitida para o adquirente, na verdade, envolve um direito de propriedade, mas ali não existe o direito do autor. O direito do autor, ele é o chamado corpo místico, é como se pairasse uma pequena nuvem sobre cada obra. Isso acontece em livros, acontece em CDs, mas quando falamos aqui de uma obra de artes plásticas, existe um problema adicional. Por quê? Porque quando nós encontramos uma escultura, uma pintura, só existe aquela obra. E no texto atual houve uma mudança, porque justamente não se pode considerar que, ao adquirir o suporte, aquele adquirente se torna também titular dos direitos sobre a obra, no sentido de poder exibi-la normalmente, cobrar entrada, reproduzi-la. Então, esse equívoco que existia na lei de 73, essa confusão entre o que era o suporte e o que era o direito do autor sobre esse suporte, acabou sendo superada, felizmente, na lei atual. Então, resumindo a resposta, essa instituição financeira não poderia invocar tal direito, até porque esse direito é exclusivo do autor, cabe a ele autorizar tanto a exibição como a reprodução em um calendário, por exemplo, em uma agenda. Tudo isso só seria possível com a concordância do autor, claro, se a obra estivesse ainda em domínio privado. Ela não poderia estar, claro, em domínio público, porque uma obra em domínio público não necessita de autorização do autor. Falamos aqui só em obra em domínio privado. Bem, faremos um breve intervalo e voltamos já. Olá, voltamos no Saber Direito Responde e vamos para a próxima questão de Sebastião Andrade, de São Luís, do Maranhão. Professor Antônio Carlos, a sentença proferida por um magistrado é protegida pelo direito autoral? Explique. Bem, a resposta é não, não é protegida pelo direito autoral. Nós temos uma exclusão expressa na Lei de Direitos Autorais, no artigo 8º, no inciso 4º, que estabelece que tanto as decisões judiciais, como também os tratados, as leis, as normas infralegais são, e também outros atos oficiais, são considerados como obras não protegidas pelo direito autoral. Nós não podemos confundir a sentença em si ou o acórdão com os comentários que são feitos a respeito dessa decisão judicial ou em relação a um texto legal. Por quê? Porque os comentários são protegidos. Aliás, o artigo 7º, inciso 1º, ele coloca que as obras literárias são protegidas e o próprio artigo 7º equipara, inclusive, as obras técnicas às obras literárias, quando nós tivermos também uma criação, uma forma original de explicar, uma maneira de explicar, tudo isso é protegido pelo direito autoral. Mas a sentença em si não é protegida pelo direito autoral, o que, claro, não inibe, ainda que nós tenhamos essa restrição, não inibe a necessidade de que, quando citada a decisão judicial, seja mencionada a data, o órgão que prolatou aquela decisão e também o relator da decisão, que também deve ser mencionado o voto de um determinado acórdão ou
em primeira instância, qual foi o juiz responsável por aquela sentença. Esse detalhe sempre tem que existir. Vamos então para a próxima pergunta de Mário Henrique Santos, de Formiga, Minas Gerais. Qual a natureza jurídica do direito de inédito? Essa questão é uma questão bastante interessante porque o direito de inédito é um direito moral de autor, está entre os direitos morais de autor previstos no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais, e quando falamos do direito de inédito, existe uma importante visão justnaturalista. Por quê? Porque mesmo que o sistema não admita os direitos morais de autor, ainda assim é possível que o autor resolva não divulgar o seu trabalho. Então, o direito de inédito, ele traz essa ideia. Ele permite ao autor não revelar a ninguém que aquela obra foi criada. Por isso, o termo inédito. A obra permanece inédita e esse desejo do autor, ele sempre tem que ser observado. Por quê? Porque, às vezes, pode acontecer até que uma obra de grande relevância chegue ao grande público. Isso aconteceu com o Franz Kafka, que inclusive entregou determinados manuscritos ao seu amigo Max Brod, e Max Brod, vendo que aqueles textos eram fantásticos, resolveu divulgá-los, mas ele fez o pedido para que fosse respeitado o direito de inédito. Mas, tirando esse caso excepcional, na verdade o que nós tivemos, tecnicamente falando, se nós imaginássemos esse caso hoje, seria uma violação de direito autoral. Por quê? Nesse caso, especificamente, nós tínhamos trabalhos de grande qualidade, mas existem outros trabalhos que não são divulgados por diversas razões. Às vezes, o motivo de não divulgá-los é que o trabalho não tinha a qualidade esperada, foi feito durante a juventude de um determinado escritor, de um determinado autor de obras musicais, e às vezes a intenção é não divulgar aquele trabalho mesmo. Mas mesmo que isso não acontecesse, essa é uma prerrogativa do autor. Por exemplo, ele pode ter feito uma canção de amor para sua esposa, pode ter feito uma canção infantil para os seus filhos, não é? E a intenção era realmente não publicar aquele trabalho. Bem, vamos à próxima questão. As emissoras de radiodifusão são titulares de direitos de autor ou de direitos conexos? Pergunta enviada por Daniela Araújo, de Caxias, no estado do Rio Grande do Sul. Bem, as emissoras de radiodifusão podem eventualmente ser titulares de direito de autor, como podem também ser titulares de direitos conexos. Internacionalmente, na Convenção de Roma e aqui no Brasil também, entre os titulares de direitos conexos da 9.110, nós encontramos as emissoras de radiodifusão. Mas eu queria lembrar também que uma emissora de radiodifusão pode ser titular de obra coletiva, pode ser titular, inclusive, originária. Embora a Lei de Direitos Autorais coloque como titular de direitos morais de autor o diretor da obra audiovisual, nós não podemos excluir isso, muitas vezes não fica tão claro em outros dispositivos legais que estão na Lei 9.110, nós não podemos excluir a importância do produtor como organizador. Então, se ficar caracterizada a obra coletiva no artigo 5º, inciso 8º, a linha H, que pressupõe que a organização é feita por pessoa física ou jurídica, aí é possível considerar que também a emissora de radiodifusão seria considerada como autor. Essa posição, esse posicionamento, ele é polêmico, reconheço que é polêmico, porque no texto legal, de forma expressa, nós encontramos somente a menção aos direitos conexos das emissoras de radiodifusão. Mas, doutrinariamente e jurisprudencialmente, é possível sustentar que existem direitos de autor de uma pessoa jurídica como emissora de radiodifusão. Bem, temos mais uma pergunta enviada por Roberta Magalhães, de Osasco, São Paulo. Existem direitos morais de autor que podem ser exercidos pelos sucessores? E a resposta é sim. O artigo 24, que prevê os direitos morais de autor, considera que existem direitos que podem ser exercidos por sucessores. Por exemplo, o direito de reivindicar a autoria de uma obra, o direito de
manter a integridade da obra, de zelar pela integridade da obra, o direito de exigir que a paternidade de um determinado texto, de uma música, seja respeitada, como está no artigo 24, inciso 2º, e existem direitos, por sua vez, que não podem ser exercidos pelos sucessores, como, por exemplo, o direito de modificar a obra. O direito de modificar a obra é um direito inerente ao autor, como também o direito de ter acesso a um exemplar único e raro da obra. É um direito específico do autor e não se transmite aos seus sucessores. Então, existem direitos morais que só podem ser exercidos pelos autores e existem direitos autorais que podem ser exercidos pelos autores em vida e por seus sucessores. Então, nós temos aí uma grande abertura para questões de direito moral dessa natureza. Então, vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Saber Direito Responde. Olá, voltamos com o Saber Direito Responde e continuamos com mais algumas dúvidas que foram enviadas pelos telespectadores e pelos internautas que acompanharam o curso de Direito Autoral. Pergunta enviada por Genivaldo Ferreira, de Limeira, em São Paulo. A renúncia diante do fato de um autor não exercer os direitos morais decorrentes de sua criação? Bem, os direitos morais são irrenunciáveis. Não é possível que o autor renuncie, por exemplo, à sua proteção como autor, ao fato de ter o seu nome ligado à obra, porque já mencionei aqui o chamado direito de paternidade, e não podemos confundir essa situação com o que acontece de forma excepcional em relação ao arquiteto. O arquiteto existe um direito em relação ao arquiteto chamado direito de repúdio. E o direito de repudiar a obra arquitetônica acontece quando a integridade dessa obra arquitetônica ela é comprometida, a integridade do suporte, quando nós imaginamos que uma casa foi alterada. Então, se o arquiteto não concordou com aquela alteração, ele tem o direito de repudiar. Mas é importante ressaltar que isso não envolve uma renúncia propriamente. Primeiro porque o direito do arquiteto está vinculado ao projeto que ele fez. Ele se consubstancia realmente numa casa, no edifício de apartamentos. E quando se fala que os direitos são irrenunciáveis, isso significa que ninguém pode abrir mão, por exemplo, do direito de que a sua obra não seja modificada, ou que, eventualmente, um terceiro não possa se apropriar daquele trabalho. Esse direito, o direito de ter a sua contribuição artística preservada, é um direito considerado como de personalidade. A base de tudo está nos direitos da personalidade. Por isso que não é possível entrar ou admitir a ideia dentro do sistema de renunciabilidade, porque os direitos morais são irrenunciáveis, e nem de alienabilidade dos direitos autorais. Os direitos autorais são imprescritíveis, são inalienáveis e são irrenunciáveis. Próxima pergunta, de Roberto Gonzaga, de Arinos, Minas Gerais. Pelo texto legal, o direito de um autor retirar a obra de circulação é de alguma forma limitado? Bem, o direito de autor retirar a obra de circulação sofre algumas limitações. Que limitações? As limitações que podem surgir, que aliás até são criticadas pela doutrina, estão ligadas ao fato de que ele só poderia arrepender-se, outro termo, outro sinônimo, é o direito de arrependimento, quando se fala em retirar a obra de circulação, ele só pode arrepender-se se aquela divulgação da obra causar alguma lesão à sua honra, à sua boa fama, e isso é criticável. Por quê? Não existia essa restrição no texto anterior, na 5988, de 73, e também o autor, ele sempre, sob o ponto de vista patrimonial,
terá o dever de ressarcir o prejuízo. Ele se retira a obra do mercado, cabe a ele, autor, pagar o valor daquela edição à editora. Só assim é possível exercer o seu próprio direito. Vamos então a mais uma pergunta. A quem cabe a defesa da obra caída em domínio público? Carolina Albuquerque, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Bem, a Carolina pergunta a quem cabe a defesa da obra em domínio público e a defesa cabe ao próprio Estado. Por quê? Durante o domínio privado, os herdeiros defenderam a obra e anteriormente, claro, o próprio autor, mas a partir do momento em que a obra cai em domínio público, cabe ao Estado, por meio de seus diversos órgãos, Ministério Público, Advocacia da União, eventualmente, ou Procuradoria de Estado, ou Procuradoria do Município, enfim, existe uma possibilidade que qualquer órgão defenda a obra caindo em domínio público. Ao contrário do que existia na lei anterior, na lei de 73, na 5988, porque cabia ao CNDA, que era um órgão do Poder Executivo, o Conselho Nacional de Direitos Autorais, defender a obra caída em domínio público. Hoje nós temos uma Constituição muito mais ampla, isso inclusive admite não só a defesa pelo Estado, mas pela própria sociedade. Mas essa, por enquanto, é uma Constituição doutrinária e jurisprudencial. Existe um projeto dentro do Ministério da Cultura no sentido de deixar mais clara essa regra, incluindo como legitimados aqueles que estão na Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 85, então nós podemos ter tanto as associações de autores, como também os diversos órgãos de Estado defendendo os direitos morais de autor. Bem, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e lembrar que aqueles que tiverem mais dúvidas podem enviar essas mesmas dúvidas para o programa Saber Direito, em atenção a Antônio Carlos Morato, tema Direito Autoral, e o e-mail sempre saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado a todos e até a próxima.